Um homem que tinha 1000 mulheres, mais ouro do que qualquer rei antes ou depois dele, o templo mais glorioso que o mundo já viu, e uma sabedoria que fazia reis e rainhas viajarem meses para ouvi-lo falar, sentou, pegou numa pena e escreveu: Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse homem era Salomão, o rei mais rico, mais sábio e mais poderoso de toda a história de Israel. E no fim da sua vida, ele mesmo disse que tudo havia sido inútil. Essa é a história que a Bíblia quis que você conhecesse. Salomão era filho do rei Davi com Batseba. Quando Davi estava velho e fraco, uma batalha de sucessão começou entre seus filhos. Adonias tentou se proclamar rei enquanto o pai ainda vivia, mas o profeta Natã e Batseba agiram rapidamente. Davi ordenou que Salomão fosse ungido rei, e assim, ainda jovem, Salomão subiu ao trono do maior reino que Israel já havia conhecido. A herança que recebeu era imensa e a responsabilidade ainda maior. Logo no início do reinado, Deus apareceu a Salomão num sonho e fez uma pergunta que poucos seres humanos já receberam. Pede o que queres que eu te dê. Era um cheque em branco de Deus. Salomão poderia ter pedido riqueza, vitória sobre os inimigos, longa vida, mas pediu algo diferente. Pediu um coração que entendesse e discernisse o bem do mal, para poder governar o povo de Deus. E aquele pedido agradou tanto ao Senhor, que ele deu não apenas a sabedoria, mas tudo o mais também. A sabedoria de Salomão era de uma escala sem precedentes. A Bíblia diz que ele proferiu 3000 provérbios e compôs 1005 cânticos. Falava sobre árvores, animais, aves, répteis e peixes. Reis de toda a terra enviavam mensageiros para ouvi-lo. A rainha de Sabá fez uma viagem de meses com uma caravana enorme de especiarias, ouro e pedras preciosas apenas para testar sua sabedoria pessoalmente. E quando chegou e o ouviu, ficou sem fôlego. Disse que a metade não lhe havia sido contada. Então Salomão construiu o templo. 7 anos de construção, 80.000 cortadores de pedra, 70.000 carregadores, 3.300 supervisores, cedro do Líbano, ouro por toda parte, querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Quando tudo ficou pronto e a arca da aliança foi colocada no lugar santíssimo, uma nuvem preencheu o templo. A glória do Senhor. Era o maior momento da história de Israel. E Salomão estava no centro de tudo. No mesmo capítulo em que a Bíblia descreve toda a glória de Salomão, aparece uma frase que parece pequena, mas muda tudo. Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras. Aquela palavra, porém, é um divisor de águas. Tudo o que vem depois dela contrasta com tudo o que veio antes. A Bíblia havia dado uma instrução clara: não vos unais a elas, porque certamente desviarão os vossos corações para os seus deuses. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, ignorou exatamente esse aviso. Salomão teve 700 esposas rainhas e 300 concubinas, 1000 mulheres, cada uma com sua cultura, seus deuses, suas tradições. E a Bíblia diz que quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses. Ele construiu lugares altos para Quemós, deus dos Moabitas, e para Moloque, deus dos Amonitas. O homem que havia construído o templo do Deus vivo, agora construía altares para os ídolos das nações. Deus apareceu a Salomão uma segunda vez, e desta vez a mensagem era diferente. Disse: já que isso se deu contigo e não guardaste a minha aliança, certamente rasgarei de ti o reino e o darei ao teu servo. Mas por amor de Davi, teu pai, não o farei nos teus dias, e sim nos dias do teu filho. O julgamento havia sido pronunciado, a decisão estava tomada, e Salomão, que havia começado pedindo sabedoria, chegava ao fim do reinado recebendo uma sentença. Adversários começaram a surgir de todos os lados. Hadade, o edomita, Rezon, filho de Eliada, e o mais significativo, Jeroboão,
um dos próprios oficiais de Salomão, a quem o profeta Aías disse que Deus lhe daria 10 tribos de Israel. O reino que Davi havia unificado com tanto sacrifício estava se fragmentando por dentro, e o homem responsável pela fragmentação era o mesmo que havia recebido mais dons de Deus do que qualquer outro rei. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, e então morreu. Seu filho Roboão subiu ao trono. O povo veio ao novo rei pedindo que aliviasse o peso dos impostos e do trabalho forçado. Os conselheiros velhos disseram para ceder. Os jovens disseram para endurecer. Roboão ouviu os jovens, e as 10 tribos do norte se separaram para sempre. O reino unido de Israel nunca mais existiu. A herança de Salomão havia sido dividida ao meio. Existe um livro da Bíblia que não parece um livro religioso. Não tem milagres, não tem profecias, não tem batalhas épicas. É o diário de um homem que decidiu testar tudo o que o mundo oferece para ver se alguma coisa realmente satisfazia. E no final de cada experimento, chegou à mesma conclusão. O livro começa assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Esse livro é Eclesiastes, e seu autor é Salomão. Salomão descreve os experimentos que fez. Primeiro testou a sabedoria, dedicou o coração a conhecer tudo o que se faz debaixo do sol, e concluiu: em muita sabedoria há muito desgosto, e quem aumenta o conhecimento aumenta a dor. Então testou o prazer, bebeu, riu, construiu casas, plantou vinhas, fez jardins e pomares, ajuntou prata e ouro. E no fim disse: olhei para todas as obras que as minhas mãos tinham feito, e eis que tudo era vaidade. Mas Eclesiastes não é um livro pessimista, é um livro honesto. Salomão não está dizendo que a vida não tem valor. Está dizendo que a vida sem Deus no centro não tem sentido permanente. Cada coisa boa que ele testou, sabedoria, trabalho, prazer, riqueza, tinha valor em si. O problema era quando essas coisas se tornavam o fim e não o meio. Quando viravam o objetivo, em vez de serem ferramentas para algo maior. Uma das frases mais profundas de Eclesiastes está no 3º capítulo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez do princípio ao fim. Aquela frase explica o desconforto que Salomão havia sentido a vida inteira. Existe dentro de cada ser humano um espaço feito para o eterno, e nenhuma coisa temporal, por mais gloriosa que seja, consegue preencher um espaço que foi feito para Deus. E Eclesiastes termina com uma conclusão que levou uma vida inteira para ser escrita. Depois de tudo que experimentou, depois de ter mais do que qualquer ser humano jamais teve, depois de chegar à beira do vazio, Salomão escreveu: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A jornada mais longa, cara e completa da história terminou no mesmo lugar onde poderia ter começado. No começo estava Deus, no fim estava Deus. E tudo no meio foi a história de um homem aprendendo isso da maneira mais difícil. A queda de Salomão é perturbadora porque não faz sentido. Ele tinha mais sabedoria do que qualquer pessoa viva. Deus havia aparecido a ele 2 vezes pessoalmente. Ele havia construído o templo com as próprias mãos. Sabia melhor do que ninguém o que era certo. E mesmo assim errou. E errou de forma crescente, por décadas, até chegar ao ponto de construir altares para ídolos. Isso revela algo profundo sobre a condição humana. Conhecer o bem não garante fazer o bem. O desvio de Salomão foi lento. Não aconteceu de uma vez. Começou com pequenas concessões. Uma aliança política aqui, um casamento estratégico ali. Cada passo parecia razoável no momento. Mas cada passo também afastava um pouco mais o coração do lugar onde deveria estar. A Bíblia não diz que Salomão acordou um dia e decidiu abandonar Deus. Diz que seu coração foi desviado gradualmente.
E esse processo gradual é um dos mais perigosos que existe. Há um detalhe que a maioria das pessoas não percebe na história de Salomão. Quando Deus lhe disse que o reino seria dividido, acrescentou: "Mas não nos teus dias, por amor de Davi, teu pai." Deus atrasou o julgamento por causa da fidelidade de uma geração anterior. A integridade de Davi teve consequências que protegeram o filho, mesmo quando o filho errou. Isso funciona nos dois sentidos. As escolhas dos pais protegem ou expõem os filhos. O legado espiritual é real e tem peso. Existe também algo redentor na história de Salomão que fica escondido se você olha apenas para a queda. Ele escreveu Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. 3 livros que estão na Bíblia até hoje. 3 livros que já transformaram milhões de vidas. O homem que errou tanto também deixou uma sabedoria que atravessou milênios. Como se Deus tivesse pegado até os erros e as reflexões amargas de Salomão e os transformado em algo que beneficiaria gerações. A história de Salomão termina sem um final de redenção dramático como o de Sansão ou José. Ele simplesmente morreu. E o reino foi dividido. Mas o livro que ele deixou no final da vida, Eclesiastes, é a prova de que ele chegou à conclusão certa. Depois de tudo, depois do ouro, das mulheres, dos templos e dos ídolos, ele voltou ao começo. E o começo sempre foi Deus. Talvez o maior testemunho de Salomão não seja o templo que construiu, seja a honestidade com que admitiu que havia errado. Salomão testou tudo que o mundo moderno ainda promete como solução para o vazio interior. Testou o conhecimento, estudou mais do que qualquer pessoa, testou o prazer, teve mais do que qualquer pessoa, testou a riqueza, acumulou mais do que qualquer pessoa, testou o poder, governou mais do que qualquer pessoa e, no final, escreveu: "Tudo é vaidade." Se o homem mais bem equipado da história para encontrar satisfação no mundo não a encontrou, talvez a pergunta seja: onde você está procurando? A primeira lição de Salomão é sobre o perigo do desvio gradual. Ninguém acorda um dia e decide abandonar o que é essencial. Acontece aos poucos. Uma prioridade que muda aqui, um compromisso que enfraquece ali, um valor que vai cedendo espaço para a conveniência. A história de Salomão é um espelho para qualquer pessoa que está vivendo bem por fora, mas percebe que algo por dentro foi sendo deslocado sem que ela tenha percebido exatamente quando. A segunda lição está no pedido de sabedoria. Quando Deus deu a Salomão um cheque em branco, ele pediu discernimento para servir bem. Não pediu para si, pediu para poder cuidar melhor dos outros. E Deus ficou tão agradado com aquele pedido que deu tudo o mais junto. Existe uma promessa embutida nessa história. Quando o foco deixa de ser o que você quer receber e passa a ser o que você pode oferecer, algo muda. As bênçãos tendem a seguir quem não as persegue diretamente. A terceira lição está na frase sobre a eternidade no coração. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso significa que o desconforto que você sente quando conquista algo que desejava muito e percebe que não era bem isso, esse desconforto não é fraqueza, é design. Você foi feito para algo que nenhuma conquista temporal pode preencher completamente. E reconhecer isso não é pessimismo. É o começo da busca pela coisa certa. E a lição final de Salomão é sobre onde ele chegou depois de tudo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não é uma conclusão religiosa vazia. É a conclusão de um cientista que passou a vida inteira conduzindo experimentos e chegou ao resultado final. O homem que mais testou o mundo foi o mesmo que mais claramente apontou para além dele. A sabedoria de Salomão não está apenas nos provérbios que ele escreveu. Está na jornada que ele fez para descobrir que o começo e o fim de tudo é Deus.